Chelsea aumenta a proposta por Moscardo, mas o vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o futuro do volante de só 17 anos de idade. E esse papo que surgiu nas últimas horas de que Roberto Pereira, que interessava ao Santos, pode pintar como reforço do Palmeiras para a reta final do Brasileiro da Libertadores da América. Vou falar também sobre um grande desconto da Arena MRV na comparação com o que é praticado no Palmeiras e no Corinthians. Bora contar ainda sobre o Peixe, condenado a pagamento de milhões de reais a um ex-atacante. Tem também informação sobre o América. A Globo tomando uma decisão, será que polêmica, sobre transmissão das semifinais da Libertadores da América. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para você não perder nada, já aperta esse botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro. A ideia é te ajudar a se consagrar. Meus palpites, começando com Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, vou de vitória do Furacão. Tem Goiás e Internacional, vou de vitória do Goiás. Para completar o grande clássico da rodada, Botafogo e Flamengo, vou na vitória do Botafogo. E você, gosta de futebol? Curte dar seus palpites? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Link está no comentário fixo, já faz seu cadastro e aproveita para usar o código Nicola, assim você ganha 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. O Ministério Público havia pedido e a CBF decidiu por adiar o jogo do São Paulo contra o Curitiba. A partida estava marcada para a noite de domingo, para não haver conflito com torcedores do Corinthians que se dirigirão à Neoquímica Arena para o confronto contra o Palmeiras às 4 da tarde. O jogo do São Paulo foi adiado para 27 de setembro. Já Arthur Elias, que durante muito tempo foi super vencedor com o time feminino do Corinthians, foi anunciado nessa sexta-feira como novo técnico da seleção brasileira. Ele assume no lugar da Pia Sanhag. Quero contar também que a estreia de Neymar no Al Hilal foi adiada. Existia a expectativa de que ele pudesse jogar contra o Al Ittihad nessa sexta-feira. O time dele foi a campo, saiu perdendo por 3-1 para o Al Ittihad, mas conseguiu a virada graças à boa atuação do Michael, que saiu do banco de reservas no final 4-3 para o Al Hilal. Bora contar também que Zagallo recebeu alta do hospital depois de 22 dias internado por conta de uma infecção urinária. Ex-técnico da seleção brasileira está em casa e a gente fica muito contente com a notícia. Bora contar também que o Bahia anunciou há instantes a contratação de Luciano Juba, algo super esperado. 1º de setembro, primeiro dia pós-contrato dele com o Sport. Juba, que já havia assinado um pré-contrato e é reforço do Bahia até 2027, chega a custo zero. Para fechar o giro de notícias, queria te contar que o elenco do Vasco se juntou à campanha pela liberação de torcedores dentro de São Januário. No treino dessa sexta-feira, eles exibiram uma faixa escrita #Liberem São Januário, enquanto no Botafogo, Tiquinho Soares ainda é dúvida para o clássico desse sábado contra o Flamengo, mas ele treinou durante a semana com o time sub-20, enquanto o elenco principal estava na Argentina enfrentando Defensa e Justiça. Bora falar agora sobre a Globo, que tomou uma decisão importante. A emissora decidiu transmitir Fluminense Internacional nas semifinais da Libertadores da América. A dúvida era: pega esse confronto entre brasileiros ou transmite o jogo entre Palmeiras e Boca Juniors? A Globo havia transmitido os dois últimos confrontos de mata-mata, de oitavas e de quartas de final do Palmeiras. Dessa vez optou por transmitir Fluminense Internacional. Os jogos serão nos dias 27 e 4 de outubro, 2 quartas-feiras, às 9h30 da noite. Dessa maneira, a transmissão de Palmeiras e Boca Juniors vai ficar exclusiva para a ESPN. Já na Sul-Americana, o SBT vai transmitir Corinthians e Fortaleza, o clássico brasileiro. Já o Paramount Plus fica com Defensa e Justiça e LDU. E você acha que a Globo acertou a optar por Fluminense Internacional, ou o mais certo era transmitir Palmeiras e Boca Juniors? Se você fosse o executivo da Globo, faria o quê? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Santos condenado a um pagamento milionário. O motivo, uma ação de Fernando Uribe, atacante gringo que esteve no Peixe entre 2019 e 2020. Ele conseguiu provar na Câmara Nacional de Resolução e Disputas que tinha o direito de rescindir o contrato com o Santos por culpa do clube. Dessa maneira, o pagamento total da dívida vai ficar em 22 milhões de reais. O Santos tem 10 dias para fazer o pagamento, embora possa recorrer da decisão buscando uma segunda instância. Desses 22 milhões, 15 milhões e 900 mil são para o jogador e outros 6 milhões e 700 mil
para uma empresa indicada pelo Fernando Uribe por conta dos direitos de imagem, dinheiro que também vai para ele. Bora falar agora sobre fim da linha no Coelho. O América decidiu não renovar o contrato com o Matheus Cavicchioli. Goleiro que havia chegado em 2020 no clube, já tem 155 partidas quase sempre como titular. Nessa temporada chegou a perder a condição de número 1 para o Pazinato, mas para a próxima temporada já está líquido e certo. O clube decidiu por por não renovar o contrato do Cavicchioli. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele vai perder essa condição de jogador do Coelho. A alegação é de que o ambiente, especialmente nos momentos em que o Cavicchioli não é titular, fica muito ruim. Outro dia até conversei com o Jailson, ex-goleiro do Palmeiras, e o Jailson detonou o Cavicchioli dizendo que nunca trabalhou com alguém tão pouco profissional. O Jailson havia virado titular e, de acordo com o Jailson, o Cavicchioli fez a caveira dele até que o Jailson pediu para ser mandado para rescindir o contrato. Sobre o Cavicchioli, fica até dezembro, termina a temporada e com ou sem a permanência do time na primeira divisão, vai ter de buscar um outro clube. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Você deve ter visto que a estreia do Atlético na Arena MRV contou com uma receita boa, R$1.900.000. Só que com todos os descontos, só sobraram para o Galo 49% desse valor. O Atlético embolsou R$965.000. Público desse primeiro jogo de 29.782 torcedores. Fui checar com outros dois estádios recém-inaugurados, não tão recentemente, mas dois estádios modernos, para saber se essa taxa de 51% de desperdício de dinheiro do Galo é repetida, por exemplo, nos casos de Palmeiras e Corinthians, e a resposta é não. O Palmeiras, por exemplo, costuma ficar com 70% da receita com bilheteria. Foi isso que aconteceu no jogo contra o Vasco. Uma grana considerável fica com o Palmeiras, só 30% de desperdício, contra 51% de desperdício do Atlético. No caso do Corinthians, 57% da receita total de bilheteria foi para o clube, o restante acabou sendo pago com taxas, esse 57% no empate contra o Goiás, jogos do fim de semana. Importante lembrar que a mudança para a Arena MRV permitiu ao Galo aumentar o ticket médio nos tempos de Mineirão. O ticket médio era de R$40, já na nova Arena, R$65. Só para completar, é importante contar que se o desconto é muito alto, 49% foi quanto restou para o Galo, ainda tem uma taxa melhor do que nos tempos de Mineirão. Só para comparar, o Atlético, quando enfrentou o Bahia, ficou com só 36% da receita numa partida lá no estádio municipal. E quero falar agora sobre o Palmeiras e a possibilidade de o Verdão ter sondado Roberto Pereira. Você já ouviu falar bastante sobre esse atacante, 32 anos de idade, passagens por Juventus da Itália, Watford da Inglaterra, teve também na Udinese. Atleta que está livre no mercado e foi muito cobiçado pelo Santos. O Peixe fez 4 propostas diferentes. Recentemente, o Alexandre Galo, o homem forte de futebol do Santos, foi até a Itália para se reunir com os empresários do Roberto Pereira com a intenção de contratá-lo. A resposta do Roberto Pereira foi: não quero jogar na América do Sul. E é nesse contexto que surgiu nas últimas horas a informação divulgada pelo Bola VIP de que o Palmeiras está tentando contratar o Roberto Pereira. O Anderson Barros teria identificado nesse jogador alguém para substituir o Dudu, que só volta a jogar no melhor dos cenários em fevereiro do ano que vem. Palmeiras ainda conseguiria inscrever o Roberto Pereira para enfrentar o Boca Juniors na semifinal da Libertadores da América e também para disputar o restante do Campeonato Brasileiro, porque ele está desempregado. Fui checar com uma fonte minha no Palmeiras e a pessoa respondeu, abre aspas, desconheço por completo essa especulação, fecha aspas, pessoa negando que o Palmeiras tem interesse na contratação do Roberto Pereira. Como o atacante já deixou bem claro que não quer voltar ao Brasil ou para a América do Sul, imagino que essa negociação não tenha chance de avançar. Vale a lembrança de que várias das principais ligas europeias tiveram seus mercados fechados nessa sexta-feira, dia 1º de setembro, mas parece que o Roberto Pereira tem outros planos. Quero fechar o vídeo para falar sobre Moscardo e Chelsea, novela que se iniciou nessa semana e que tem um ponto importante nessa sexta-feira. O Chelsea aumentou a sua proposta ao Corinthians. A última oferta mais recente feita pelo clube inglês foi de 23 milhões de euros ou 122 milhões de reais, pagamento fixo sem qualquer bônus, por 100% dos direitos econômicos. Assim que surgiu essa notícia, o primeiro a divulgá-la foi o Bruno Andrade. A notícia era de que o Chelsea estava disposto a pagar 21 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Essa fonte, que participa das tratativas, é intermediária entre o Chelsea e o Corinthians, me disse
que a última oferta mais recente apresentada ao Timão foi de 23 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos, sem bônus algum. O atleta se mudaria para a Inglaterra a partir de janeiro. Ele não pode sair do Corinthians agora porque tem só 17 anos de idade. Ainda assim, o Chelsea gostaria de fazer esse negócio ao longo da sexta-feira, o último dia de inscrição no futebol inglês, para ficar tudo regularizado e já ter o Moscardo como atleta do Chelsea, ainda que ele ficasse temporariamente no Corinthians até o fim da temporada. Duílio Monteiro Alves rejeitou a proposta de 23 milhões de euros. Mesmo com um aumento, a melhoria nas condições do negócio, o presidente do Corinthians entende que ainda está abaixo daquilo que ele espera. Duílio quer pelo menos 25 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Timão é dono de apenas não, mas é dono de 80% dos direitos econômicos. Se aceitasse essa oferta de 122 milhões de reais, o Timão ainda precisaria destinar cerca de 24 milhões de reais aos representantes do Moscardo, para falar a verdade, para a família do Moscardo, que é dona desses 20%, sobraria um pouco menos do que 100 milhões de reais. O Timão pretende aumentar essa cifra para fazer acordo. Quem estava tocando a negociação era Juliano Bertolucci, o maior credor do Corinthians. Ninguém tem mais dinheiro a receber do Corinthians do que o Juliano Bertolucci, que fez até alguma pressão nos bastidores para que o negócio fosse aprovado. O Duílio manteve a posição e decidiu por recusar a oferta. Nicola, não tem mais negócio? Sim, pode ter, mas agora sem essa pressa para fechar nessa sexta-feira, o último dia da janela de inscrições. Chelsea agora só pode inscrever o Moscardo a partir de janeiro do ano que vem. Pode nos próximos dias pintar uma nova oferta, mas ninguém sabe ao certo se ela virá. Só para completar, o Samir Carvalho, que é dono de um canal aqui no YouTube que trata sobre o Corinthians, trouxe nessa sexta-feira informações sobre os valores das multas rescisórias. Multa para clubes do exterior de 100 milhões de euros, multa para clubes brasileiros de 90 milhões de reais. Esses 90 milhões são calculados a partir do salário do atleta vezes 2 mil. Já contei para vocês que o Moscardo ganha 40 mil reais em carteira, 45 mil em carteira, 45 mil vezes 2 mil, a gente chega a esses 90 milhões de reais. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta às 7 com a tradicional live para encerrar a semana. Abraço, tchau!